E aí, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Shiryu aqui. E cara, hoje a gente vai. Vocês já viram na thumb, né? Mas a gente vai fazer aqui uma análise partida de mais jogada. Para eu dar algumas dicas para vocês sobre posicionamento, né? A hora de atacar, a hora de recuar, coisas do tipo, a hora de recuar, tendo em vista como que a safe vai fechar, como que a gente pode se comportar melhor. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Muita gente pediu para trazer mais conteúdo pro canal. É uma coisa bem complexa, sabe? Tem várias nuances, vários detalhes assim. Então eu acho melhor, em vez de tipo assim, trazer o assunto em si, trazer algumas partidas minhas, aí eu vou analisar elas, vou dizer o que eu pensei e trazer aqui pra vocês, beleza? Ali na hora do momento. Se vocês tiverem algum vídeo também que vocês querem que eu analise, Deus ou de outras pessoas, manda pra mim, manda um vídeo. Manda lá no grupo Shiryu Amigos, tá aqui na descrição, posta lá e fala, pô, comenta aqui e tal. Ou se não, me manda o link também do vídeo. Em vez de mandar o vídeo, manda o link. Assim, dá uma comentário nisso aqui, o que tu achou dessa jogada e tal. Aí, de repente, eu posso estar trazendo um vídeo comentando sobre isso. Beleza? Então já deixa o curtir, inscreva no canal se você não é inscrito, compartilha com todos os seus amiguinhos. E bora pra análise. Vou botar aqui o vídeo. Cara, essa partida aqui é uma partida já antiga. Eu tava jogando um de Moonlight. Eu até caí contra um amigo meu, salve Christian, se você estiver assistindo, tamo parceiro. E a gente deu aquela amassada leve nele. Mas isso, cara, foi muito possível por causa da maneira que a gente agiu, sabe? Do posicionamento que a gente teve, da sacada que a gente teve quando a safe estava fechando. Porque talvez, se não fosse isso, talvez a gente não teria ganho, ele teria ganho, ou sei lá, quem sabe é Deus. Ainda mais que um cara do meu squad teve uma atitude bem suicida e acabou virando 2x3 e a gente conseguiu levar. E muito disso teve por causa do nosso posicionamento. Tendo um posicionamento bom, a gente consegue ter muita vantagem em campo de batalha. Então vamos aqui ver alguns momentos aqui dessa partida. Se vocês quiserem, depois eu deixo o link aqui na descrição, ou no comentário fixado, mas me lembrem disso, porque às vezes eu não boto. Beleza? Então vamos lá. Cara, aqui, primeiro ponto. A safe aqui no mapa, como a gente pode ver aqui, ela já tá fechando, tá ligado? Aqui o bagulho já tá estreito. Já tá nervoso, ligado? O lance aqui já tá meio bizarro aqui. E a gente tá como? Tipo, porra, o que a gente faz? E qual foi o problema daqui? Aqui, como a gente vai dar aqui uma olhada, a gente tá desse lado do rio, do City Hall, a gente tá do outro lado do rio, e tem a parte do City Hall, do Ayumi e tudo mais, e a gente ficou nessa, tipo assim, porra, do lado que a gente tá, não tem ninguém. Tem 11 pessoas ainda. Essa galera deve estar pro outro lado do rio. Essa foi a ideia. Então, tipo assim, porra, a gente atravessa o rio agora para ter uma vantagem, ou a gente espera a safe fechar e a gente vê o que a gente faz. E, tipo, eu tive a ideia de... Eu tava conversando ali com meus amigos lá no estádio, a gente tava em cal. E, cara, como que... Aqui não dá pra ver porque a partida não tá completa, mas a safe aqui, ela tava fechando do ground shine, tipo, dessa parte aqui de baixo, né? Subindo. A safe tava fechando assim. Sabe? A safe tava fechando assim. Então fiquei pensando assim, mano, se ela continuar fechando assim, desse jeito, não é bom a gente atravessar o rio agora. Por que não vai ser bom atravessar o rio agora? Porque a safe vai ficar muito pequena e a galera vai se concentrar toda na beirada do rio. Se a gente tentar atravessar, a gente vai tomar porrada. E se a gente ficar do lado que a gente tá, é melhor porque a gente tem... Deixa eu avançar aqui o vídeo. Essa região aqui do mapa, ela tem mais cover do que do outro lado. Então, tipo assim, é muito mais vantajoso a gente ficar aqui desse lado tentando pegar cover do que atravessar e ficar sem cover nenhum. Essa foi a ideia assim, principal. Então, tipo assim, vamos segurar aqui, ver onde é que vai fechar e a gente fica aqui, pega o cover, se for possível. Se ela fechar mais pro rio, aí a gente atravessa.
Aí a gente atravessa. É uma jogada também perigosa, atravessar o rio assim. Do nada. Nunca atravessa um rio assim do nada. Sempre atravessa em momentos muito oportunos. Porque o momento que você vai atravessar o rio, se você tiver que atravessar, é um dos momentos que você vai ficar mais vulnerável. É difícil você dar tiro, difícil você ficar estabilidade, você fica extremamente vulnerável sem cover nem nada. Então evite atravessar o rio em qualquer momento que vocês veem que tipo assim, é um momento assim, decisivo. Sabe? Só tem que atravessar o rio. Tipo assim, atravessa o rio o mais rápido possível, se você tiver certeza que você está seguro. Se você tiver incerteza, não atravesse o rio. Não atravesse. A menos que não tenha outra alternativa. Tipo, porra, só posso atravessar o rio aí você atravessa. Mas tirando isso, não atravesse, beleza? E aqui foi justamente essa posição que a gente ficou. Porque, tipo assim, se a safe fechar, ela vai... Ah lá, tá vendo? Ela fechou mais ali, ó. Deixa eu voltar aqui pra ver. Esse segundo momento, a safe ela fecha mais. Tá vendo? Então fica só esse cotoquinho aqui. Beleza? Mas é aquele momento da safe que a safe anda. A safe anda. Tá ligado? A safe tem um momento que ela fecha tanto que ela anda. Tipo, ela fica aquela móvel. Tipo, ninguém pode sair daqui. E por esse momento que eu pensei, cara, ou a safe vai ir pra... vai continuar assim, pequena, mas vai caminhar pro Steering Ground, ou ela vai subir um pouco pro City Hall. Se ela subir um pouco pra City Hall, a gente não tá em vantagem e a gente também não tá em desvantagem. Porque atravessar o rio daqui pra lá é rápido, porque aqui nessa região tem trampolim. Mas se ela vier pro Extreme Ground, a gente vai ficar numa vantagem absurda, que a gente vai ficar com cover, e o time inimigo não vai ter cover. Então a nossa decisão foi ficar desse lado do rio e esperar, para ver o que ia acontecer. Foi a melhor decisão que a gente teve. Vamos ficar aqui e vamos esperar o que vai acontecer. Porque se ela vier pro Extreme Ground, a gente tem vantagem. Se ela for pro City Hall, a gente vai ficar meio que 0-0. Por causa do trampolim. Mesmo a gente tem uma... no caso a gente teria uma certa desvantagem. Mas como tava... provavelmente tava todo mundo vindo da Yumi ou já tava no City Hall, a gente não ia ter tanta desvantagem assim. Beleza? Mas ficar ali, esperar ela andar, essa é a melhor coisa. Foi a decisão que a gente teve e foi que realmente aconteceu. Essa leitura rápida para onde a safe vai fechar é extremamente importante. É difícil, tipo, é muita experiência que você tem que ter essa leitura, para onde ela vai fechar, é muita questão de observação, mas ainda assim não é nada 100%. Nada 100%, tipo assim, tipo, ela vai fechar para cá. Não, é impossível saber, a gente pode deduzir por tudo, tipo assim, o jogo todo a safe tava fechando para cá, tava diminuindo para esse lado, então provavelmente ela vai fechar ali. Geralmente quando a safe ela fecha para uma região, ela não é sempre, mas ela tende a andar para onde ela fechou. Então tipo assim, para onde ela abriu na verdade. Tipo assim, se ela fechou, vamos dizer assim, de baixo para cima, quando ela chegar aqui, ela muito provavelmente quando ela for andar, ou ela vai voltar para baixo, ou ela vai subir. Realmente ela vai fazer um movimento o contrário do que ela tá se mexendo. Beleza? Vamos continuar aqui vendo. Mas é muita questão de observação, cara. Essas coisas tipo, que eu tô falando não é 100% de certeza. Mas tipo, tendo esses tipos de leitura é muito mais eficaz, sabe? Você consegue ter uma assertividade bem grande. Então, vamos lá aqui, deixa eu avançar aqui um pouco. Aí apareceu esse botzinho aqui, pá. Ah lá, aí fechou. Cadê? Deixa eu ver se eu vou abrir aqui o mapa aqui pra mostrar. Porque aí fechou, mas fechou para a direção do Steaming Ground, aí vai andar pra lá. Aí a gente reparou que tinha uma galera lá em Ayumi. Tem Gabriel. Ah lá. Aí o maluco foi rushar sozinho lá pro Ayumi e morreu. Aí eu pensei, deu que tipo assim, não rush sozinho. Não rush sozinho. Tipo, em nenhum momento do jogo. Não rush sozinho. No final do jogo é mais complicado ainda porque entrou esse time. Time quando você perde o mecha, pode chamar de novo. Então mesmo que você consiga sobreviver, você perde o mecha. Pode deixar você e seu time bem frágil, né? É uma força menos. Isso, beleza? mano. Quando for rushar assim, com muita cautela.
eu acho que a gente não tem ideia direito do que a gente está enfrentando. No caso, eu sabia que era um Gabriel porque eu tinha visto o tiro. Tinha ouvido também. Aí depois eu identifiquei que era uma Aurora. Aí eu fiquei, porra, fudeu muito, irmão. Mas aí eu pensei, não, é de boa. Eu consigo fazer uma leitura legal do mapa e a gente vai ficar com vantagem. Tá vendo aqui em cima? Tá fechando exatamente por onde eu imaginei, ó. Vai fechar por andar pro streaming ground. Então a gente tem vantagem. Tá vendo? Aqui onde a gente tá, tem cover. Travou. Tem cover. Onde eles estão, não tem cover. Então é muito mais fácil a gente acertar um tiro lá do outro lado pra acertar eles do que eles me acertar. Aí foi isso que eu fiquei fazendo. Fiquei, ó, mitigando dano. Dano. Essa partida foi braba. A gente tava com menos 1. 2x3. Vou lançar aqui um pouco. E foi isso, eu não foquei, na verdade, que eu vou falar que vai ficar meio contraditório, mas acho que vocês vão entender. Eu não foquei em tentar matar eles. Eu foquei em dar dano. Sempre foco em dar dano. Gente, eu foco em querer matar alguém, dependendo da situação. Então eu foquei em dar dano. Por que eu foquei em dar dano? Porque eles estão numa situação bem vulnerável, eles vão ter que atravessar o rio, então tipo assim, eles vão ter que vir até a mim. Eu não preciso ir até eles. Então tem completa vantagem. Enquanto eles vão estar desesperados, fugindo da... Ó, 2 pontos. Enquanto eles vão estar desesperados, fugindo da safe e tendo que atravessar o rio, eu tô numa posição completamente confortável, porque eu tô com cover, eu tô com high ground, eu não preciso ficar me preocupando em ficar fugindo. Minha única preocupação é dar dano. De boa. Nossa, foi o que eu fiz. Ó, o cara que eu te falei, ele tá eles sozinho. Fugindo da safe, tendo que atravessar o rio, pá, e eu... Pei. Toma que é de graça. Caramelo lá fugindo. Beleza? Caramelo E porque minha ideia não foi definitivamente matar. Porque eu tô numa posição boa pra minha preocupação em dar dano, e a safe também vai dar dano neles. Beleza? Então não tem muita preocupação em matar. Eu falo não tenha preocupação de matar, porque quando a gente foca em matar alguém, a gente às vezes rushar muito, sair muito da nossa posição para definitivamente finalizar a pessoa. Então como eu tô numa posição confortável, eu não preciso me expor tanto. Então eu só quero preocupar em dar dano. Se o cara vai morrer ou não, é outra história. Porque eu sei que mesmo se ele sobreviver, ele vai gastar muitos recursos pra conseguir me matar. Enquanto eu tô super de boa. Ele vai ter que gastar cura, vai gastar a porra toda. Eu vou ter cura, eu vou ter tudo ainda e o cara vai estar ferrado. Beleza? Então não preciso me arriscar pra matar. É pra dar dano de uma forma confortável. Aqui tinha um pilotinho lá no rio, pá. Não para de pular. Pulando pra caralho. Olha lá, foi aqui que eu matei o Cristiano. Cuidado que o maluco tá passando aqui pelo outro lado. Olha lá. Foi Cristiano, bum. Tem um cara meu aqui. Provavelmente estava passando do outro lado do rio. Tá vendo? Eu não matei ele, vocês não viram eu finalizando ninguém. Mas eu deitei ele e muito provavelmente ele morreu pelo gás. Tá ligado? Morreu pelo gás. Tava com dano. Deveria estar com a vida baixa, morreu pelo gás ou morreu pela minha torreta. Tem um maluco ali, o bicho piruleta pulando pra caralho, chatão. Ele morreu sozinho. Aí foi e matou. Aí tipo, era um squad de 3, matei 2. Aí sobrou um. Era o caramelo. Aí o Sky provavelmente era bot. E o caramelo aí a gente foi e matou. Aí depois matou o piloto. Aí ganhamos, bum. Tipo, a gente ganhou até que relativamente fácil. Mas tá vendo, a gente ganhou fácil por causa da leitura que a gente fez. Por causa da leitura. Porque se a gente fosse bater de frente, fosse puxar, fosse fazer qualquer coisa assim, provavelmente a gente teria perdido, porque era 2x3. E o Christian joga bem. E o Christian, ele joga bem, o cara joga bem, tá ligado? Ele não é qualquer um, vamos dizer assim, tá? Geralmente ele joga com os malucos, ele joga com meio squad fechado, pá, os caralho. Eu raramente jogo com squad fechado, mas geralmente quando eu jogo com squad fechado, eu jogo com uma galera que, tipo assim, às vezes tá começando a jogar agora, não tem tanta experiência assim. Mas, então, geralmente eu dou as calls.
sabe? Aí a galera seguiu a causa de E tá aqui, ó. eu levar o jogo na sabedoria. Foi, a gente ganhou relativamente fácil porque eu fiz a leitura do mapa e a gente conseguiu levar. O Mas caramelo saiu. se fosse em outras circunstâncias, provavelmente a gente não teria ganho porque a gente estava em desvantagem. Beleza? E foi isso, cara. Tem pedido muito pra fazer vídeos fazendo análises tipo essa. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Qualquer coisa, novamente, manda vídeo lá no Shiryu Amigos, né? Aqui na descrição do grupo. Ou se não, manda o link também do vídeo. Tipo assim, analisa isso, analisa aquilo, faz caralho. Aí eu dou uma olhada, beleza? Mas aí, deixa aí nos comentários se vocês acharam, se vocês curtiram. Um cara de skate aqui na O que água. vocês acharam desse vídeo? Eu gosto de fazer vídeo assim. O bicho não para de Então, ó. pular, filho. Beijo, se cuidem, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem para outras pessoas que querem Toma cuidado que o maluco tá dominar a passando arte pelo do outro robô lado. gigante. Se cuidem, galera. Até a próxima. Tem um caramelo aqui. E daqui a pouco eu vou fazer vídeos antes do Natal. A gente troca ideia. Caralho, não acerta Vai. um tiro.